Buenas, mais um podcast Estação 29. Eu sou o José Mauro Batista, aqui do meu lado o Rodrigo Dias, e agora a gente está recebendo outro vereador novato aí, né, que é o Lorenzo Pittinin, né, que aliás, no dia do nosso, na véspera né, da entrevista aqui, é a véspera do aniversário dele. Não, né? Ele faz junto o mesmo dia que eu. Faz dia 1º, é isso? Também, sim. dia Todos os Santos. A gente está gravando então esse podcast dia 31 e o aniversário é no dia 1º, né? 27 anos, é isso? Isso aí. Então, parabéns pela eleição, né, em primeiro lugar, né? E parabéns pelo aniversário aqui já, Sim, né? Coincidindo sim. esta data, né? Exatamente. Bem-vindo, então, ao nosso podcast, né? Um bate-papo aqui, não tem Vossa Senhoria, senhor, né? É tu mesmo, é pelo nome. E para quem está nos assistindo e ouvindo o nosso podcast, a gente convida sempre, né, que possa compartilhar, curtir, manda pro tio, pra tia, pro vizinho, pro irmão, através das redes sociais do Paralelo 29, no Instagram, no YouTube e na própria página, que é o www.paralelo29.com.br. Então, Zé Mauro, vamos iniciar aí essa conversa. Então, o Lorenzo é do PSDB, né? Tucano, Partido da Social Democracia Brasileira, né? Foi uma surpresa a eleição. Para ti foi também, Lorenzo? Muita gente aí que analisa a política santamanense não esperava a tua eleição. Ué, onde é que surgiu? Quem é este? Não, eu acho que nem o PSDB. Eu acho que foi surpresa, né? Tu tinha essa expectativa ou te surpreendeu também? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, muito obrigado, parabenizar vocês por estar aqui recebendo o pessoal para a gente conversar um pouco, muito obrigado a todos. Na verdade, eu sempre tive muita fé. Eu acho que quando a gente quer concorrer a vereador, eu acho que a gente tem que se planejar, não pode ser apenas uma aventura. Tu tem que ter um trabalho, tu tem que ter uma história, eu vejo dessa forma. E desde o início, quando eu coloquei o meu nome à disposição, eu já tinha colocado, porque muita gente sempre me dizia: bah, Lorenzo, eu acho tu muito bacana, eu acho que tu pode ser vereador, eu sou formado em Direito, hoje eu sou estudante de Biomedicina. Então, desde o início, eu sempre busquei me preparar. Como eu te disse, desde o início eu já via muita gente sinalizando que se eu concorresse iria me apoiar, mas eu sabia também que eu teria pela frente uma concorrência muito forte, né? Nomes qualificadíssimos de dentro do partido. Mas eu acreditei, né? Então, desde o início eu tinha fé, como eu te disse, eu tinha fé e felizmente deu certo, né? 1.834 votos, fiquei com a 3ª cadeira e agradeço a confiança, né, dos eleitores que depositaram aí no dia 6 de outubro 45007, né? Que foi o número que eu acabei escolhendo. Foi o 007. 007. Mas da onde que surgiu esses eleitores, ou que tipo de trabalho tu desenvolveu? Né? Porque, como tu disse, tinha nomes qualificados e pessoas acostumadas a fazer análise política na cidade ficaram surpresas, tipo, mas de onde é que, né, quem surgiu é esse rapaz, esse menino? Sim. E aí eu reforço essa pergunta nesse sentido: como que você deu esse trabalho? Porque as campanhas hoje, ou elas têm um trabalho consolidado, ou tem muito dinheiro. Sim. Né? E raramente se elege uma celebridade, né? Não, tu sabe que, primeiro, a minha campanha foi uma campanha muito simples mesmo, foi de porta em porta. Quem me acompanhou nas redes sociais percebeu. Eu não fiz jantar, eu não fiz absolutamente nada. Eu ia nas casas, me apresentava, conversava, mas esse trabalho, eu ingressei na prefeitura em 2020, eu tive a oportunidade de entrar na Casa Civil, trabalhar com Guilherme Cortez, que é um grande amigo meu, e aí ali na Casa Civil existia a Superintendência de Comunicação. Então eu trabalhei na Casa Civil, um pouco na comunicação, isso em 2020. Que é hoje a Secretaria de Comunicação? É a mesma? Hoje não existe mais Casa Civil, hoje é Gabinete do Prefeito e Secretaria de Comunicação. Sim, na época era a Superintendência, Isso, desde aquela época liderada pelo Ramiro. E aí no final de 2020, né, nós vencemos aquela eleição e aí eu acabei pedindo para ir para a saúde. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar na saúde. E acabou coincidindo que nós estávamos vivendo uma pandemia, né? Pandemia do Covid-19. Pegou a pandemia, então. Eu acabei... Final foi ali dezembro de 2020 que eu acabei indo pro centro de referência do Covid-19. Aquele que era o... Bom, o centro de referência era... Na Conrado Hoffmann. Tu baixava Fernando Ferrari... Nossa Senhora de Lourdes. Isso mesmo. Tu baixava Fernando Ferrari e dobrava na segunda à direita.
Ali era, como se diz, era o centro de referência, tudo que os exames eram... Tudo lá, era feito né? lá. Exato, foi o grande, como é que eu vou dizer assim... Foi o núcleo ali do Covid, a gente instalou núcleo, ali, né? Exatamente, da cidade, né? Nós tínhamos o médico epidemiologista na época que ficou lá. Tu coordenava ali. Isso, eu fiquei ali. Eu fiquei ali quase 2 anos. Eu fui sair de lá, se eu não me engano, foi em maio de 2022, se eu não me engano. E aí tu foi pra... Aí eu fui pra sede da Secretaria de Saúde. Aí na Secretaria de Saúde eu fazia um pouco de tudo, né? Eu trabalhei na ouvidoria da saúde, fiquei boa parte na ouvidoria, mas sempre envolvido com vários setores, né? A secretaria é muito grande e uma coisa acaba ligando a outra. Então, desde as ações de vacinação que eu participava, nós não tínhamos dia e horário, né? Tu tratava direto com o cidadão? Isso que eu queria Direto. saber. De contato. Porque assim, ó, por mais que eu estivesse na sede da secretaria, eu também, às vezes, atendia as pessoas, os pacientes lá. Sim. Como também fiz muita ação de vacinação do Covid no Shopping Praça Nova, no estacionamento das lojas Avan, os turnos estendidos que também tem, eu participava. Conseguiu então... criar um relacionamento, então, com Bastante. as pessoas. E aí, primeiro que eu me apaixonei pela saúde. Né? Até ontem eu dei uma entrevista pro André Campos, da Rádio Memo, e ele ainda brincou, ninguém quer ir pra saúde. E tu quis ir sim, quis ir e ainda no meio de uma pandemia. Que nós não tínhamos conhecimento, nós não sabíamos o que iria acontecer, mas eu fui porque eu sempre tive essa vontade. E por estar na saúde, eu acabei me apaixonando pelo tema, e foi aí que eu decidi cursar biomedicina. Porque eu acho que eu precisaria ter um conhecimento sobre esse tema, que é importantíssimo na vida das pessoas, né? E aí estou cursando biomedicina, me formo, se tudo der certo, no final do ano que vem. Qual é pela Estácio de Sá, isso. Nós temos o polo aqui em Santa Maria. Tem um polo, né? Isso. E aí eu ingressei, eu fiz a inscrição no final de 2020, naquele ano mesmo, quando eu já havia me transferido para a Secretaria da Saúde. E aí eu fiquei praticamente todo esse tempo lá, foi 3 anos e pouco. Ao todo foram 4 anos e exatos 20 dias de prefeitura. E agora, Lourenço, voltando então pro trabalho da Câmara, né? Eu acredito que foi um trabalho... Deixa eu fazer uma pergunta para introduzir isso aí. A gente quer saber... PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Nasceu na esquerda, hoje tem tá mais à direita, outros mais ao centro. Como tu te define? Direita, esquerda, centro, eu acho liberal, eu me defino socialista? Eu me defino de centro. Eu acho que temos coisas muito boas da direita e da esquerda. Por exemplo, da esquerda, os projetos sociais são importantíssimos. Eu defendo eles. Ao mesmo tempo que, da direita, eu defendo a política econômica, as parcerias público-privadas. Então, é um pouco dos dois. Eu não gosto desse radicalismo, desse extremismo, porque eu acho que não é legal para a população. A gente não quer debater aqui se tu é Bolsonaro ou se tu é Lula. Eu acho que a gente tem que debater os problemas. Vejo desta forma. Então, durante toda a minha campanha, eu sempre abordei dialogar com as pessoas temas do dia a dia. Mas entre os dois, com quem é que fica? Olha, é uma situação difícil, eu vou te dizer. Primeiro que eu sempre digo, a gente tem que ver o que vai ser o cenário de 2026, ainda é muito cedo para falar, né? Mas eu acredito e eu acho que essa eleição ficou marcada pela força do centro. Se nós acompanharmos os partidos de centro, a gente vai ver que eles cresceram muito. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Na Covid, tu acha que a postura do Bolsonaro como presidente da República foi errada ou correta? Eu não gostei de muita coisa dele. Coisas positivas. A vacina veio, o Ministério da Saúde buscou a vacina e disponibilizou para a população. Isso foi importantíssimo. E aqui em Santa Maria, eu me lembro... Mesmo com o atraso, com aquela coisa toda, que enrolou bastante, né? Na verdade, o que eu vejo? A vacina ela foi importantíssima. Eu defendo a vacina, sempre defendi a ciência e vou continuar defendendo. Eu me lembro, quando eu trabalhava no Centro de Referência do Covid, nós tínhamos medo de tudo, porque a gente não tinha noção do que era o Covid lá no início. E aí, às vezes, tinha muitas fake news que acabavam circulando. E aí eu me lembro que a gente debatia muito a questão das variantes, porque a gente teve várias variantes naquele período. Uma das piores de todas foi a Delta. Mas a questão da vacinação, então, foi importante. Não gostei de muitas atitudes dele. Eu acho que ele misturou a opinião pessoal dele com a postura de um chefe do poder executivo. E nessas horas, é o que eu falo, a gente tem que deixar de lado o achismo e tem que buscar atender a população. E a partir desse momento, como um presidente da República, o mais importante são as pessoas.
Vejo dessa forma. Falou das vacinas agora. Na época você disse que veio as vacinas. Isso. Agora, pelo que eu vejo, tu trabalhou na saúde com os 2 governos federais, Bolsonaro e agora o presidente Lula. As vacinas hoje estão vindo também? Tem vacina suficiente ou tá tendo dificuldade? Assim, ó, os detalhes exatos, realmente hoje eu não tenho como te dar 100% porque eu não estou mais na Secretaria da Saúde. Sim. Né? Mas o que eu posso te dizer é que recentemente foi divulgado um novo lote, se eu não me engano, atrasou um pouquinho. Também pela baixa, acredito eu, e se eu estiver errado... nas vacinas em geral, até a vacinação. Nós temos vacinas hoje, por exemplo, se tu for ali na Policlínica José Erasmo Crossetti, no centro, tem ali um centro de referência de vacinas, né? Sim. Vários tipos de vacinas à disposição da população. Isso teve nos 2 governos. Sim. Claro que a procura pelo Covid foi muito maior naquele período, né? Sim. Então, mas hoje tem vacina. Tudo depende, muitas vezes, acredito eu, porque elas têm uma data de validade também, né? Sim. Então tem que também haver uma adesão das pessoas. Muitas vezes acaba se perdendo vacina, infelizmente. Aconteceu isso em todo o Brasil, a gente viu nos telejornais, nos veículos de comunicação. Agora, então, vamos falar da Câmara, então. Vamos lá. Já teve lá, já tá visitando, já sabe qual o gabinete. Não, né? Ainda não. Como é que já foi procurado? Já foi procurado pelos demais vereadores? Sim, na verdade... Primeiramente que naquele mesmo dia ali, quando saiu o resultado que foi eleito, alguns parlamentares entraram em contato comigo. Fui na terça-feira daquela mesma semana, eu fui convidado para ir lá dar uma entrevista para a TV Câmara. A questão do gabinete a gente ainda não definiu, eu acredito que vai ser por sorteio, né? Que daí a mesa diretora vai organizar. Mas estive lá, inclusive essa semana novamente, para mais uma reunião. E nos bastidores aí, os vereadores já te procuraram? Formar algum bloco? Tem eleição da mesa? Sim, na verdade... Vai ser o próximo presidente da Câmara? Não serei. Não, na verdade, a prioridade era a eleição do segundo turno, né? Desde o início. Então... A partir de agora é que a gente vai começar essas tratativas, essas negociações. Acredito que nas próximas semanas já vai sair aí um posicionamento de como vai ser essa composição do novo presidente, dos integrantes, enfim. Mas a prioridade até o dia 6, até o dia 27 era o segundo turno das eleições municipais. Eu já ouvi conversas que pode ser um tucano presidente, por isso que eu tô te perguntando se não é tu. Não sou eu, mas vamos aguardar. É que sabe o que é? O que acontece? Tem muita notícia que tá circulando, né? Quem vai ser o novo presidente, quem vai ser... Eu ainda não posso confirmar nada, né? Não, o que eu posso te dizer é que a partir da próxima semana é que a gente vai começar a conversar e definir de fato o novo nome aí do presidente para 2025. E tuas pautas, assim, o que além da saúde, parece que é um caminho a saúde natural, é a minha prioridade, né? É a tua prioridade. O que mais que tu pretende priorizar via projeto de lei, comissões? Bom, eu vou falar o óbvio, eu quero participar, né, da Comissão da Saúde, é um tema essencial e é uma das minhas principais bandeiras, mas também a causa animal é muito importante, eu quero poder participar, eu acho que Santa Maria hoje precisa debater mais sobre este tema, bem como a questão dos distritos. Eu fui eleito vereador e fiz muito voto também nos distritos, porque eu moro hoje numa região que é rural. É no Passo das Tropas que eu moro. Eu moro lá e eu frequento muito os distritos Boca do Monte, Santa Flora, São Valentim, Passo do Verde. Então, essa questão de estar ligado aos distritos e buscar levar a eles mais saúde, mais infraestrutura, a questão dos ônibus, que é mobilidade urbana, é muito importante. Porque eu sempre digo, todos os cidadãos de todos os bairros têm os mesmos direitos. A votação centralizou lá ou foi espalhada? Tu sabe que eu ainda não tive tempo de sentar e de fazer um levantamento, né? O que eu posso te dizer é que eu fiz votos em vários bairros do interior ao centro. Foi muito mesmo. Essa tua ligação com o interior se deve a questões familiares ou pelo esse trabalho da saúde? Na verdade é um conjunto, né? Primeiro porque a saúde nesses distritos vai através da unidade móvel. E eu conheci muita gente lá indo, né? Mas também porque eu sempre gostei, eu sempre tive muita curiosidade. Por exemplo, antigamente eu não tinha noção que Santa Flora é o nosso maior distrito rural, e além disso, dentro de Santa Flora nós temos 4 colônias. Nós temos a Colônia Pena, Colônia Pinheiro, Colônia Grápia, Banhados e a sede de Santa Flora. Então são muitas famílias que estão instaladas lá, então eu sempre tive muita essa curiosidade.
E aí eu acabei procurando, né? E é o distrito mais forte do agronegócio, né? Do arroz. A soja, o arroz, nosso pecan. Nosso pecan agora, né? É muito forte. É um distrito que é uma referência, né? E tem pecuária também muito. Ali, né? Até porque Santa Maria... É o distrito mais rico, né? De Santa Maria, né? Não posso garantir que seja o mais rico, mas eu acredito que é o maior. E o maior é o maior, tem muita... Já faz limite lá com São Gabriel, né? Quer dizer, né? Sim. Lourenço, uma questão da Câmara ainda. Já tem ideia de apresentar algum projeto, alguma ideia, né, já no primeiro ano, protocolar na Câmara? O que tem planejado e como vai funcionar o teu gabinete? Primeiro que o meu gabinete vai estar aberto. Eu sempre digo, eu fui eleito com 1.834 votos. Eu agradeço muito essas pessoas que confiaram em mim, mas eu quero ser um vereador de toda Santa Maria. Então o primeiro passo é um gabinete aberto, não interessa o bairro, aonde o cidadão me chamar, eu estarei presente. Porque eu sou da opinião que o vereador tem que estar no gabinete, mas tem que estar presente nos bairros, nos distritos, com as pessoas. Vai usar esses, gabinete móvel e coisa e tal? Na verdade, eu sou uma pessoa que eu não sei se eu sou hiperativo, mas eu sou muito agitado. Então eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar nos bairros. Então quando a pessoa me chama eu vou, porque eu gosto de dialogar. E eu sei que a gente não vai resolver todos os problemas, mas eu acho que a gente pode encontrar soluções e alternativas para melhorar a vida das pessoas. Segundo ponto que tu citou aí, a questão dos projetos de lei. Claro que isso é um debate, né, que a gente tem que construir em conjunto com a Câmara e com o Poder Executivo. Mas uma situação que eu gostaria muito de poder contribuir, espero que dê certo, é a questão das filas nos postos de saúde. Eu quero poder ajudar hoje a prefeitura a gente tentar... Eu não sei se a gente vai conseguir zerar num primeiro momento, mas diminuir. Hoje tem uma lei federal que fala que pessoas com mais de 60 anos de idade, elas podem fazer agendamento pelo telefone. Então isso a gente tem que cumprir, a lei federal. Não dá nem para questionar. No entanto, muitas pessoas que estão abaixo dessa idade, elas acabam muitas vezes tendo que madrugar, tirar a ficha. Eu acho que a gente pode buscar encontrar uma solução para diminuir. Como? Fazer um agendamento pelo telefone, fazer um agendamento, por que não desenvolver um aplicativo onde o cidadão possa agendar por ali. Eu acho que com tanta tecnologia a gente pode se encontrar alternativas para melhorar a vida das pessoas. Então vejo isso como um ponto muito importante que eu quero debater a partir do ano que vem. Outra pergunta agora que surgiu aqui, uma curiosidade. Você está falando muito na área da saúde, porque já trabalhou lá e tem uma vivência com as pessoas. Você faz parte do governo que se reelegeu com um novo prefeito, que é o atual vice, Rodrigo Décimo. Eu te pergunto, existe a possibilidade do Lourenço assumir uma secretaria caso venha a ser convidado, ou até mesmo a Secretaria de Saúde? Não, não existe. Eu sempre digo assim, nunca diga não. Sim. Mas nesse momento eu não vou aceitar. Eu fui eleito para ser vereador. Então eu quero trabalhar como vereador. É lógico que buscar essa relação com todas as secretarias, com secretários, com as suas equipes é importantíssimo. Porque é uma secretaria, inclusive, que hoje tem um orçamento pomposo de 300 milhões de reais, se eu não me engano. Isso. Então, né, isso é até um privilégio caso o prefeito, né, diz, vamos convidar o Lourenço para compor. Lógico que eu ficaria muito feliz, muito honrado, mas não aceitaria nesse momento. Minha prioridade é ser vereador. Como é que iniciou a tua aproximação com o PSDB, militância? Eu li em algum lugar que tu, desde muito novo, tu gosta de política. Enfim. Eu tô com 26. 27 amanhã 27, eu e tu, né, Rodrigo? Sim. Deixa me dar quieto. Então, eleito com 26, tomo posse com 27 e filiado ao PSDB desde outubro de 2015. Sempre gostei de política, sempre. Mas antes tu já foi de outro partido? Não, nunca fui filiado a nenhum outro partido. Claro que sempre gostei de acompanhar o cenário político. E tu foi por conta própria ou puxou por alguém te convidou? Não. Aliás, ele é filho do músico da banda A Bruxa, né? Isso. Fez sucesso aqui em Santa Maria nos anos 80. Isso aí tempo, só vai lembrar os mais velhos. A Bruxa. A Bruxa. Foi uma banda de muito sucesso, de rock. Pois é, exato. Progressivo, né? Isso. Tocava no DCE. Ou não? Esses detalhes eu vou ficar te devendo. Eu vi na rua. O cara que tá em Bé, com certeza. Não, fizeram um show muito bacana no ATC, isso eu me lembro que o meu pai conta... Eu me lembro dos shows de rua, né? O pai fez um pouco de tudo, né? Ele foi professor de física do Constantino Reis, depois ele fez odonto, teve a banda. Mas voltando ao assunto que tu falou da política, eu sempre gostei de política, sempre acompanhei.
Uma eleição que me marcou muito foi a de 2004. Eu era criança, mas me marcou muito. Que naquela época nós não tínhamos segundo turno. Que era o Valdeci, o Schirmer e o Farré, cada um de um lado. E a eleição novamente, aquela que mais assim, mexeu comigo foi a de 2014, né? Nós tivemos a eleição presidencial, né? De um lado a Dilma, do outro lado o Aécio Neves. Ali eu já acabei percebendo que eu tinha digamos assim, não digo uma afinidade, mas as ideias, né, do PSDB acabavam... simpatizava muito com essas ideias. E aí eu acabei decidindo um ano depois me filiar no PSDB. Mas primeiro, obviamente, que eu fui conhecer um pouco do partido, qual era a ideologia, o estatuto, que eu acho que é muito importante, né? Sim. Lourenço, eu te pergunto agora muito na Câmara, porque eu também já trabalhei lá e conheço um pouco como funciona lá. Ele quer ser vereador, né? Ele tá perguntando pra todo mundo. Ele tá perguntando pra todo mundo. Pra ver como é que eu faço depois. Como é que te elegeu, né? Como é que é? Vamos compartilhar as informações. Mas como que vai ser o teu relacionamento com os demais vereadores? A gente sabe que essa Câmara... ela teve uma renovação, de certa forma, pequena, por mais que 20 para... na verdade, são 3 vereadores mais novatos que entraram nessa, né? Não, 3? 6. Não, 6, mas que já é uma reeleição, na verdade. Não, são 6 estreantes. 6 estreantes, tá, então tá. 6 estreantes. Como que vai ser construído? Vai construir uma frente, né? Como que tu pretende te organizar lá na Câmara nesse sentido? Eu acho que o primeiro passo é o diálogo, né? É o diálogo. E eu quero buscar dialogar com todos os vereadores. É lógico que vai haver debates, divergências político-ideológicas. Isso faz parte da democracia, né? Mas acho que a base de tudo é o respeito e o diálogo. Acho que trabalhando dessa forma, a gente pode muitas vezes chegar num consenso, porque Santa Maria tem que estar sempre em primeiro lugar. Essa é a verdade. E quando tiver alguma pauta polêmica, por exemplo, que tu não concorde com o teu próprio governo... Tu vai te posicionar ou vai ter que votar a favor do partido? Eu acho que o posicionamento ele é importantíssimo. Isso sempre surge geralmente quando é o vereador mais novo. Às vezes, não, mas eu não concordo de jeito nenhum com isso. Não, eu acho que primeiro a gente tem que sempre debater. É lógico que antes de uma pauta ser votada, a gente vai debater. Eu acho que uma bancada unida é muito importante, sim, sem sombra de dúvidas. Mas tem que ter posicionamento. Isso eu vou ter. Sempre tive, vou continuar tendo. Confio muito nessa nova gestão, eu acho que é uma grande gestão. Santa Maria elegeu 2 pessoas fantásticas para dar continuidade. A gente sabe que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que tem que melhorar. E eu, como vereador, eu quero contribuir muito. Então, estarei ao lado do prefeito, da vice-prefeita e dos nossos 20 vereadores, né? 21 dialogando sempre. Santa Maria acima de tudo. As pessoas em primeiro lugar. Pode se tornar líder do governo? Por que não? Lógico. Não... Que tá, né? Claro, como eu tô começando, eu sempre digo, a gente tem que ter muita humildade. Essa é a verdade. A gente tem pessoas muito experientes lá dentro e eu acho que isso é importante. Tudo é muito novo pra mim. Sim. Vai ser novo. No próprio PSDB, né? O próprio vice-prefeito, né? Ele é novo também para ser o prefeito. Também é novo. Né? Então, assim, não haveria nenhum problema de ser líder do governo. Não sei se nesse primeiro ano se eu estaria preparado. Mas eu acho que tudo vai ser na base do diálogo pra gente definir o que vai ser melhor. Tu vai entrar devagar. Devagar, eu acho. Tem que ser devagar e sempre, pra conhecer... Porque tudo vai ser novo pra mim, né? Não só pra mim, mas como pros estreantes também. Tu acompanhava bastante a Câmara, digo, até presencialmente, assim, como é que... Antes dele. Sempre acompanhei. Claro que quando começou o governo... Na verdade, eu comecei a acompanhar mais ali no final do governo Schirmer, né? Ali eu já... buscava sempre ler, me informar. Hoje nós temos, acho muito bacana isso, a TV Câmara tem sinal aberto para toda Santa Maria. Isso é importantíssimo, porque tu pode... As pessoas acompanham, tu acha, hoje a TV Câmara? Acompanham. Nas caminhadas tu sabe que durante todo esse período, né, de eleições, as pessoas me dizem, Lourenço, eu gosto de acompanhar os debates, as propostas, as comissões, e eu fico muito feliz e quero aproveitar para parabenizar a iniciativa dos vereadores que buscaram fazer com que o sinal ficasse aberto para toda a cidade. Sim. Isso é importantíssimo, né? É a casa do povo. Sim. Lourenço, esta legislatura, ela foi marcada, né, esta que está encerrando, por ser muito briguenta e por priorizar pautas de costumes, ou foram as mais barulhentas, enfim, né? Desculpa. Como é que te posiciona a favor desse tipo de pauta?
acha que como eu falei, tempo, eu acho que tem muito, tudo tem que ser debatido, mas eu acho que às vezes certos temas acabam ganhando uma proporção muito grande e são coisas que são irrelevantes. E que não resolve a vida. Que não vai mudar a vida das pessoas, porque às vezes, é o que eu digo, a gente é vereador. Qual é a função de um vereador? É fiscalizar e legislar. Mas claro, a gente pode debater assuntos envolvendo o Estado, o governo federal, isso é importante. Mas eu acho que a prioridade é debater assuntos do município. E às vezes, a gente percebeu nessa legislatura, teve muitos debates, muitas vezes... E temas nacionais, né? Projeto de lei para tratar de questão... E no dia a dia de Santa Maria não vai mudar em nada. Claro, tem que debater, isso é democracia, mas eu acho que nós temos outras prioridades. Vejo dessa forma. O Lourenço, nesse sentido, assim, a Câmara hoje, o próximo orçamento, se eu não me engano, vai ser 30 milhões o orçamento da Câmara. Eu ainda não conferi. Não é 45? Eu acho que 30 é desse ano, né? Mas é um valor alto, de certa forma. Alto. Trabalhando então na casa dos 40 milhões. Nós fizemos uma lição de casa. Se nós dividirmos o valor desse valor de orçamento que a Câmara tem disponível só para ela, e isso o Executivo não pode mexer, não é um custo caro pro cidadão, em 365 dias, o custo que a Câmara de Vereadores tem para entrega que ela faz. Que tu pretende, tipo, né? Por isso que eu digo, tu vai trabalhar o teu mandato diferencial para fazer jus a esse, né? Porque não é só o subsídio que o vereador ganha, não é só o salário dos servidores, né? Tem todo um conjunto que, para aquela casa funcionar, precisa ter, né, isso. Então acaba se tornando caro. Sim. E aí eu te pergunto nesse sentido, de que forma, né, tu vai fazer uma nova política, né, ou vai continuar o feijão do arroz que é sempre feito, né? Bom, a gente espera de ti, né, como um novo vereador, Primeiro que eu quero ser um vereador ativo e econômico. Acho que esse é o primeiro ponto. Por exemplo, contra as cotas? Sim. Por exemplo, o vereador, se eu não me engano, e aí vocês me corrijam, tem direito a 250 litros de gasolina por mês. Eu vou abrir mão disso. Sim. Vou abrir mão. Eu não condeno e não critico quem o utiliza, porque é um direito. É uma lei, está previsto, eu respeito. Uma coisa. Teve um vereador nessa legislatura que abriu mão das cotas e depois... Eu acho que teve mais de um. Mas um que estava apavorado porque ele não conseguia fazer exatamente esse trabalho dos bairros, do gabinete móvel, né? Porque daí ele foi botar a gasolina do próprio bolso, né? E a versão que tinha, que daí ele teve que fazer cobrar os assessores, aí já acusaram o cara de rachadinha, deu um problema no início do mandato desse vereador, foi público. Acho que até nem se reelegeu agora. Enfim. Mas o abrir mão da cota, né? Nesse sentido, você corre o risco daí de tu ter que botar a gasolina. Mas o que eu vejo, eu sinceramente, isso faz parte, a gente vai ter um custo. E eu acho que eu nunca pensei em ser vereador utilizando esses benefícios, sabe? Eu acho que a gente tem que abrir mão desses privilégios e trabalhar, porque o vereador já recebe um salário que eu acredito que é muito bom. Então não há necessidade da gente utilizar essa cota. Como eu disse, eu respeito e jamais eu vou condenar quem utiliza, porque é um direito, está na lei. Se está na lei, tem que ser cumprido, ponto. Mas eu não vou utilizar. Não pretendo utilizar. Porque tem cota de selo, né? Tem vários. Selo foi extinta. Foi extinta já? Quando eu assumir, eu vou conferir certinho. Foi extinta do selo, se eu não me engano, e o telefone, porque hoje em dia qualquer telefone custa R$50. Até tempo tinha, né? Mas eu quero fazer uma pergunta sobre o que tu acha da obra da Câmara, da nova sede, que faz 13 anos, bastante. Né? Vai para 14. Vai para... Não, peraí. 10, 11... Começou, acho que começou em 2013, se eu não me engano. Ela parou em 2013. Parou em 2013. Ela parou em janeiro de 2013. Eu acredito que essa também será uma prioridade dessa nova legislatura. Eu acredito. Porque... Passou já mais de 10 presidentes, né? 11 presidentes e ninguém... Vai puxar alguma frente contra isso, Lourenço? Porque assim, a dinâmica que funciona dentro da Câmara, se essa obra não tiver um impulso nesse primeiro ano de legislatura, eu posso até ser pessimista nesse sentido, mas é uma posição minha. Se não for resolvido nesse primeiro ano, vai ser mais 4 anos dessa obra parada. É como eu te disse, eu acho que isso é Primeiro que a gente vai ter que convocar todos os vereadores para sentar
E aí é nessas horas que eu digo, a gente deixa de lado o campo ideológico, porque é um problema que precisa ser resolvido, né? Eu acredito que vai haver, assim, debate e diálogo, e eu acho que todos, claro, eu não posso falar por todos, eu sei disso, mas eu acho que é um interesse comum ali de a gente buscar, sim, resolver, porque, querendo ou não, é um absurdo tanto tempo ficar parado aquilo ali, né? Então, para casa, lógico, né, eu ainda concorda com a retomada dela? Na verdade, a gente tem que ver o que vai ser mais benéfico para os cofres, porque primeiro, deixar aquela obra parada. Eu não tenho ainda conhecimento, eu preciso sentar e estudar para ver já quantos milhões foram investidos. Mas eu acho que se ela já está num estágio avançado, eu acredito que o ideal agora é concluir ela. Deixar aquilo ali do jeito que está, acredito que... Mas ao mesmo tempo a gente pode debater, por que não, uma outra alternativa? Tudo é possível, mas vai ter que ter um debate. Na verdade, o orçamento dela hoje quadruplicou de valor em função do valor de origem. Isso. Né, que tinha na época, em função da inflação, de todo esse tempo. Então, cada ano que passa, aquela obra aumenta mais o custo dela, tanto para restaurar quanto para concluir ela. Aí a pergunta que eu faço, você enquanto vereador, concorda que seja destinado maior espaço para a Câmara? Primeiro, se eu fosse vereador lá atrás, na época daquela legislatura, eu seria contra fazer uma nova sede, para deixar bem claro. Só que agora eu acredito que aquilo tem que ser concluído. Eu acho que daí, nesse caso em específico, teria que distribuir de uma forma correta os valores para não prejudicar o orçamento, né, da Câmara, da Casa do Povo, mas ao mesmo tempo eu acho que sim, nós devemos concluir aquela obra. Eu acho que já é também um pedido da população. Então vai ter muito debate, acredito eu, ao longo de 2025, para a gente buscar achar uma alternativa e concluir essa obra. Mas eu acho que ela tem que ser concluída. Uma outra questão também que surgiu esse ano, e aí em função das enchentes dos vereadores dessa legislatura, e estava próxima à eleição também, era o aumento do subsídio para a tua legislatura agora que vai assumir. Nesse caso, né, vai continuar o mesmo valor da legislatura anterior. Esse tema... De 4 em 4 anos ele sempre volta à discussão e desta vez você estará de vereador e vai ter que debater essa pauta. Sim. No teu caso, tu é a favor de que tenha um reajuste, como foi agora, ou tu já se posiciona contra? Não, eu sou contra. Não há necessidade nenhuma. Acho que nós temos que... O objetivo é economizar. Acredito que hoje, e aí a minha crítica hoje com o governo federal, que eu não estou gostando dessa política econômica, eu acho que isso reflete no dia a dia das pessoas. Porque eu penso da seguinte forma, se a economia está bem, as pessoas estão bem. Todo mundo está indo para frente. Então eu acho que não há necessidade alguma de reajustar o salário. Sim. Tu é um jovem, né? Tem projetos também voltados para a juventude? Né? Sim. Uma coisa que eu escutei bastante agora nesse período eleitoral, que é o mais novo, né? É o mais novo vereador. Em idade, né? E um dos mais novos da história também, claro. Passou o Pablo Pacheco, então. Mas já teve, eu acho que o Mânica. Se eu não me engano, e aí vocês também me corrijam, o mais novo eleito na história de Santa Maria foi o César Schirmer, com 18 anos. Eu acho que se eu não me engano. O Mânica também era bem o Giovanni, jovem, né? Também, Giovanni Mânica. Foi o presidente mais novo da Câmara de Vereadores. Uma das coisas que eu escutei de pessoas bastante importantes até aqui da cidade, que eles sentem uma falta da juventude participar do processo eleitoral. Porque elas não se sentem atraídas ou com propostas para elas. E eu te pergunto agora, você como um jovem que circula, né, nesse meio, o que tu acha que pode ser feito para atrair esses jovens que tenham políticas públicas para eles? Bom, primeiro eu acho que todos nós, independente da idade, a gente tem que sempre buscar acompanhar a política. E eu acredito que hoje o número de jovens na política é muito baixo porque eu não vejo muitos jovens interessados com a política. Inclusive, reflete na própria abstenção que a gente teve agora na eleição de muitos jovens que não foram votar. Tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, eu acho que esse é um ponto. Claro, acredito que tem outros fatores, mas eu acho que esse desinteresse acabou contribuindo muito para que o número fosse pequeno. Mas todos os jovens, todos nós temos que participar da política, debater, isso é muito importante. Eu sou o mais jovem eleito, sei dessa responsabilidade, eu acho que os jovens têm que participar mais da política, tem que haver mais esse debate, mas percebo que não são todos que querem debater política. Justamente, acredito eu, por causa dessa polarização. As pessoas, elas estão cansadas dessa briga. E de que forma tu vai trabalhar, então, para o teu gabinete ou você
ter uma proximidade com a juventude? Eu acredito que seria muito importante de dentro da prefeitura existir, eu não digo uma secretaria, mas talvez uma superintendência que buscasse ampliar essa participação do jovem, como tem em São Paulo. Vai defender essa pauta também? Vou defender. Por exemplo, se eu não me engano, em São Paulo, o filho do ex-prefeito, do saudoso Bruno Covas, ele é coordenador da juventude. Então, puxar os jovens, eu acho que a gente já tem chegasse a conversar isso com o governo eleito? Ainda não, ainda não teve tive... uma conversa com o 10º já, inclusive? Ainda não, só por telefone mesmo, mas pessoalmente ainda não, porque foi tudo muito recente, né? A agenda foi muito cheia essa semana. Mas puxar o jovem, eu acho que a gente tem que fazer mais seminários, ouvir eles, é importantíssimo, porque aí volta a questão do vereador, a gente tem que legislar ouvindo as pessoas. E o jovem também tem que estar presente. Com quem tu te aconselha? Com algum político mais velho? Ou alguém que tu siga, assim? Não, eu gosto muito de acompanhar todos os políticos de todos os partidos. Todos, eu acho que isso é muito importante. Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer, a nível estadual, o governador Eduardo Leite, os ex-governadores Sartori, Ieda Crucius, Alceu Colares, e a nível municipal também, acompanhar do que foi feito nas gestões do prefeito Jorge Pozobon, Farré, Schirmer, Rodrigo Décimo em breve, porque eu acho que a política ela é importante. É um instrumento que pode fazer a diferença das pessoas. E as atitudes, os planos de governo, isso é muito, muito importante, é fundamental. Então eu gosto sim antigamente eu adorava assistir a TV Senado. Sempre gostei muito de acompanhar a TV Senado. Tu não tem medo de que ocorra como aconteceu com alguns vereadores, assim, de se decepcionar com a política? Tu não teme isso? Não tenho, porque eu acho que tu já tá vacinado para tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Tu já tá vacinado por aquilo que tu vê de vice, coisa e tal, o debate sem fundamento. Sim. Isso aí tu já tá, pelo fato de acompanhar, tu já tá vacinado, assim, que não vai chegar lá na Câmara. É claro que te apavorar, por exemplo. Não, porque no dia a dia, claro que a gente sabe que no dia a dia pode acontecer outros fatores, mas de um modo geral não. Eu acho que quando eu coloquei essa minha candidatura, eu me preparei muito. E eu busquei estudar, acompanhar o dia a dia. Porque a gente sabe que tudo na vida tem um lado bom, mas infelizmente tem um lado ruim. Como você diz, né? A política, nada é perfeito. A política é o que veio para resolver a guerra, né? Senão viveria em guerra. Então ela é menos pior do que, né? Lourenço, agora eu tenho umas duas perguntas ainda. A gente já está se encaminhando quase para o final. Te considera anti-PT? Eu não compactuo com as políticas do PT. Hoje sim, me considero anti-PT. Eu nunca votei no PT e não vou votar. Sim. Não vou votar. Vai tratar com respeito os vereadores? Sempre, acima de tudo, respeito. Sim, inclusive, há uns 10 dias atrás, eu estava na Boca do Monte, cumprimentei o vereador Valdir Oliveira, que foi reeleito, e ainda conversávamos sobre isso. Santa Maria, as pessoas em primeiro lugar, mas não compactuo com a política do PT. Sim. E aí eu já te pergunto, essas pautas, né? O José Mauro até comentou antes, mas, por exemplo, essas pautas de valores, tu vai sempre se posicionar em conjunto com os demais vereadores, alinhados à direita, ou tu tem a possibilidade de discutir? A gente teve agora na legislatura a questão do aborto, né? Aí eu te pergunto agora já... Da questão do banheiro, Zé Mauro, até tu formula melhor a pergunta do que eu aí. Tá? Sim. A gente conversou, acho que foi com o Rudes e com vários vereadores, porque existia uma discussão assim, né, da Câmara, se as pessoas trans poderiam usar o banheiro feminino, isso, né? Isso. E aí teve o projeto de lei para criar um banheiro trans, e isso deu uma discussão, entendeu? Entre, né? Porque, né, o pessoal mais alinhado à esquerda entende que o banheiro deve ser socializado, enfim, e houve essa discussão, né? E é nesse sentido que a gente quer saber com quem tu te alinha nessa questão. Eu acho que o primeiro passo é o debate. A gente tem que ouvir quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, e também o grupo que está ali discutindo e que pode refletir no dia a dia para eles. Então, eu não sei como ficou essa situação final do banheiro. Acho que não. Eu não sei como essa... Ficou na discussão. Eu acho que a gente tem que debater muito. Mas no caso da Câmara de Vereadores, hoje tem lá um banheiro masculino e um feminino.
Se for uma discussão interna da Câmara, tua posição vai ser, você faz o novo banheiro? Primeiramente, eu quero ouvir todos. Eu quero ouvir os vereadores do meu partido, os vereadores da oposição, os servidores. Eu acho que primeiro a gente tem que ouvir, para entrar num consenso. Eu acho que hoje eu me posicionar a respeito sobre isso, agora, eu posso estar me equivocando, porque eu posso falar uma coisa e chega na hora de fazer outra. Sim. Mas acho que a primeira coisa é ouvir todo mundo. E quem realmente vai ali querer frequentar o banheiro, que vai porque precisa, porque é ali que a gente vai ver o que pode ser feito. E eu acho que tentar achar uma solução para agradar todo mundo. É difícil? É difícil. Mas eu acho que não é impossível, não, sendo bem sincero. Almeja voos mais altos na política? Eu acho que a gente sempre almeja, mas a gente tem que ter muita humildade e, acima de tudo, os pés no chão. Não vou concorrer a nenhum cargo em 2026, antes que comece a cogitar, não vou concorrer. Mas se o partido ter convidado, vai daí. Dificilmente. Eu acho que a gente tem que... Assim, tudo tem um momento, tem a sua hora. Nesse momento agora, é muito difícil de eu concorrer. Eu acho que primeiro eu tenho que adquirir experiência, mostrar o meu trabalho como vereador, para a partir disso aí, buscar voos maiores, mas tudo no seu tempo. Acho que isso é o mais importante. Perfeito, tá. Então a gente encerrou nosso tempo, mas muito obrigado pelo convite. Fica à disposição. Né? Agradeço. A gente, espera que tenhamos outros. Podem me convidar sempre. Né? Gostei muito de conversar com. E parabéns pra ti também, né? Obrigado, muitos anos de vida. Sucesso. Para todos nós. De aniversário, então, né? Não tem bolinho aí. Não preparou, né? Então a gente agradece aí a presença do Lorenzo Pitirim, né? O mais jovem vereador da atual legislatura, né? Mas que amanhã está um dia... mesmo fazendo 27, sigo mais jovem. Obrigado, pessoal. Lourenço, a gente deixa agora esse pequeno espaço para ti, quiser falar com a nossa audiência, né? Com os teus eleitores, mandar alguma mensagem também. A gente já está se aproximando das datas de finais de ano, né? E a tua posse. E agradecemos a tua presença aí. Então... Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho muito importante esse debate, acho muito legal vocês estarem recebendo todos os vereadores de todos os partidos. Acho que isso é a força da democracia, que é importante. Esse ano para mim foi muito importante, porque eu fui eleito vereador, então foi um ano muito especial para mim. 1.834 votos de confiança, gratidão, mas acima de tudo reafirmar que meu compromisso é com toda a cidade de Santa Maria. Então esperem um vereador ativo, um vereador presente, um vereador que sempre vai buscar fazer o melhor para a cidade, mas acima de tudo ouvindo todos e sempre com muito respeito e com diálogo, que eu acho que é o mais importante. E que 2025 seja um ano positivo para todos nós, um ano de progresso. Acho que eu desejo de toda a população. Tá bem, então, muito obrigado aí, né? Sucesso, até a próxima.